Vamos todos de pé ler a Bíblia. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo número 3. Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vamos ler versículo 12 até o verso 17. Colossenses, capítulo 3, do verso 12 ao 17. A palavra de Deus diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou, a palavra que foi inspirada pelo Teu Espírito e foi registrada para o nosso crescimento, para que nós tenhamos um rumo na nossa vida, uma direção, e a direção vem da Tua palavra, ela revela a Tua vontade para nós, ela nos ensina como devemos viver nesse mundo, Pai. E o que queremos essa noite é ouvir a Tua voz, receber a Tua direção, palavra que fale ao nosso coração e que transforme a nossa vida. E só a Tua palavra tem este poder. Não a palavra de homens, não as filosofias, elas nada podem fazer por nós. Mas a Tua palavra, ela é poderosa, Deus, para transformar a nossa vida. E eu te peço que esta noite eu seja um instrumento em Tuas mãos, cheio da unção do Teu Espírito, para ser capaz de ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade. Usa-me, Senhor, eu te peço, e nos abençoa a todos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, este texto do apóstolo Paulo, ele traz algumas instruções para a nossa vida, para a vida cristã. É um texto que é praticamente exclusivo para os cristãos. Não se aplica às pessoas do mundo, mas se aplica àqueles que já entregaram a sua vida para Jesus. E se verdadeiramente nós somos cristãos, é porque um dia entregamos nossa vida para Cristo, amém? Dizemos no popular que nós nos convertemos, mas na verdade foi Deus que nos converteu, né? Foi o trabalho, a ação do Espírito Santo em nós que produziu essa conversão, essa mudança de rumo na nossa vida. E a conversão é algo que o Espírito Santo faz imediatamente, quando nos revela. A Bíblia diz que Ele é quem revela o homem, o pecado, a justiça e o juízo. E quando essa revelação vem pelo Espírito Santo ao nosso espírito, pela palavra que nos é ministrada, isto acontece de um momento, de uma forma imediata, porque como se os nossos olhos se abrissem, como se nós que estávamos em trevas fôssemos imediatamente para a luz, passássemos a enxergar, a ver com clareza, não é? Isso é a conversão. Eu não sei como foi a sua experiência, mas nós antes estávamos mortos em delitos e pecados. Tínhamos os nossos conceitos, a nossa visão do mundo, da vida, e de repente, quando o Espírito Santo ministrou ao nosso espírito, nos mostrou, nos revelou a palavra de Deus, nós vimos um mundo novo, nós vimos o mundo com outros olhos, e agora sob a visão de Deus. E isso, irmãos, não acontece à prestação, isso acontece de um momento, quando você recebe de Deus a convicção da verdade. É uma verdade que te é revelada,
e que você sabe que é verdadeira, que você sabe que é perfeita e que não há nada que possa tirar essa verdade do seu coração. Isso é a conversão. Isso é o que Deus faz através do Espírito Santo. Nossos olhos são abertos e a partir desse dia começamos a enxergar perfeitamente, mas ainda não sabemos tudo. Concorda comigo? No dia da sua conversão, você não passa a saber tudo, mas você já sabe o suficiente para se enxergar e para enxergar o mundo à sua volta. A verdade te foi revelada e você passa então a ter noção do que era a sua vida e do que ela poderia ser e do que ela será a partir do momento em que o Espírito Santo atuou sobre você, não é? Então, a gente, como eu disse, não sabe tudo, mas já sabe o suficiente, que é: Cristo é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Eu sou um pecador e não posso continuar assim. E é Ele o único que pode tirar o pecado de mim. E é Ele o único também que pode perdoar os meus pecados. É isso que sabemos no momento da conversão, que embora não seja tudo, mas é o suficiente para me dar uma convicção de verdade, que é definitiva para a minha vida. E creio, então, que é nesse momento que nós somos regenerados. O que é ser regenerado? É como a Bíblia diz, deixar a morte e ir para a vida. Isso não acontece à prestação. Você não vai ressuscitando aos poucos. Como é que será que é uma ressurreição aos poucos? Imaginou se Jesus ressuscitasse aos poucos? Como é que seria isso? Abre o olho um pouquinho, aí volta a dormir, aí vira assim na cama, no túmulo, né? Dá uma mexidinha, aí tenta levantar, deita de novo. É assim que acontece, irmãos? Não. Ressurreição é algo imediato. Está morto e agora está vivo. Dois estados antagônicos, que não tem como conviver ao mesmo tempo. Ninguém pode ser morto-vivo, a não ser zumbi, né, irmãos? Não existe morto-vivo. Eu não sei se você é um crente zumbi. Será que já existe essa característica aí, de esse grupo de crentes? É crente zumbi, está meio morto, meio vivo? Não dá, não há como conciliar essas coisas. Ou você está vivo ou você está morto. Ou você nasceu de novo ou você continua morto. Ou você está na luz ou você ainda está nas trevas. Não dá para ficar meio barro, meio tijolo, não tem essa condição para nós. Então, a regeneração acontece no momento da conversão, em que a verdade foi revelada, a convicção pelo Espírito Santo, os olhos foram abertos, a luz chegou. E agora você enxerga plenamente, embora ainda não saiba tudo, mas já sabe, como eu disse, o suficiente. Isso, eu creio, é a conversão produzida pelo Espírito Santo. Não é a aceitação de uma doutrina religiosa. Às vezes a pessoa não se converte, ela vai aceitando uma doutrina. Ela, depois de muita insistência de alguém, ela aceita vir à igreja. Aí ela vem à igreja, de repente simpatiza com o pastor Maurício. Difícil, mas acontece. Tem gente que é maluca, né? Me acha simpático. Aí gosta de mim, sei lá. Eu gosto, esse cara fala as coisas aí e tal. E ela fica, né? Ela começa, então, a absorver. E ela acha, então, que isso é conversão. Mas isso não é conversão. Conversão não é se acostumando aos poucos à vivência religiosa. Ou aceitando aos poucos uma mensagem, uma filosofia de vida. Isso não é conversão. Conversão é um ato do Espírito Santo de revelação da verdade, que é imediata. Embora eu saiba que não sei tudo, embora aquele que se converteu saiba que está apenas começando, mas já sabe o suficiente para ter a sua vida transformada. A natureza é transformada. Isso é regeneração. Me é dada uma nova vida, uma nova oportunidade. Veja, se você nasce de novo, como disse Jesus a Nicodemos, você tem a oportunidade de fazer muita coisa diferente. Não é, irmãos? Algumas pessoas ficam pensando, se eu pudesse, eu voltava atrás e faria tudo diferente. Pois é, agora você pode. Você foi convertido por Jesus, pelo Espírito Santo. Foi te dado uma nova oportunidade de viver de novo. E viver
de forma digna agora. Porque antes você pensava que estava vivo, mas estava morto. Agora sim, você terá a verdadeira vida. E isso acontece na hora da nossa conversão. Só que a partir daí, aquilo que eu já falei aqui várias vezes, começa o processo. Isto sim um processo. O processo de transformação. O processo de santificação, de separação, cada vez mais. Veja, você saiu da morte para a vida, mas você estava acostumado à morte. Você vivia em ambiente de morte. Você vivia cercado de morto. Aonde vive o morto? Aliás, o morto não vive, né? Mas aonde fica o morto? No cemitério. E no cemitério qual é a companhia do morto? Morto. De vez em quando passa um coveiro, passa uma choradeira, né? Mas ele está acompanhado do morto. Então ele não tem outra vivência a não ser essa. Assim é na nossa vida. Mas agora estamos vivos. Então começa um processo de me acostumar com essa nova vida, com as novas companhias, né? Um novo estilo de vida que me é proposto pelo Senhor. A isso chamamos santificação, que é um crescimento, nada mais é do que um crescimento, um desenvolvimento, será que a gente pode usar essa palavra? Isso é a vida cristã a partir do momento da conversão. Não é ao contrário, eu vou me desenvolvendo, né, como alguns gostam de dizer, eu não gosto dessa palavra, que lembro de macumba, né? Mas a palavra não é macumbeira, tá bom? Mas acontece que usam mal, né, a palavra. Mas o que acontece, irmãos? As pessoas às vezes imaginam que elas vão mudando, que elas vão consertando alguma coisa, que elas vão melhorando, filosoficamente vão transformando seus pensamentos, aí então elas se convertem. Não, não é assim. Porque santificação não dá em mundano. É uma doença, entre aspas, que não dá em mundano. Santificação só dá em crente, irmão. Só um crente pode ser santificado. Porque só um crente é alvo da ação do Espírito Santo. Você querer que um impuro se santifique é jogar vontade fora. E não vai acontecer. Santificação é próprio de crente, de cristão, de convertido pelo Espírito Santo. Então isso só pode acontecer na vida de um cristão. Mas é um processo natural. Agora eu sei a verdade, agora a minha vida vai tomando proporções diferentes e eu vou iniciando então esse crescimento que é natural. Todo mundo que nasce precisa crescer. Quantas vezes a Bíblia fala sobre isso, né? Alegoricamente, em analogias, o crescimento. Você não vai ficar eternamente criança, vai? Não, você cresce, você se desenvolve, você ganha corpo, não é? Na vida cristã é a mesma coisa. Agora nasceu de novo, agora pode crescer. Agora recém-nascido, você pode crescer. E a esse processo chamamos santificação, maturidade, crescimento. E até onde vamos crescer? Qual o alvo? O alvo é Cristo. Paulo fala disso em Efésios, eu quero ler contigo Efésios 4, 13 e 14, um pouquinho antes aí de Colossenses, em Efésios, capítulo 4, versículo 13 e versículo 14. Olha como Paulo fala desse crescimento. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de quem? De Cristo. A altura, a estatura de Cristo, esse é o alvo. Para quê? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, um recém-nascido, uma criança, ele ainda está sujeito a alguns enganos, né? Ainda está sujeito a algumas distrações, mas o processo de crescimento é importante. E Paulo está dizendo, todos nós temos que crescer até uma altura. E qual é a altura? A altura de Cristo. A estatura de Cristo. O alvo é Cristo, não é? Essa é a direção que ele está trazendo aqui para nós, para que a gente, então, chegando a essa estatura, não sejamos mais como meninos agitados. Veja, então, o que denota essa agitação de menino? A imaturidade.
todo cristão, embora convertido pelo Espírito Santo, ele pode passar, nos primeiros momentos da sua vida cristã, por um período de imaturidade, que é, de certa forma, normal. Embora ele conheça a verdade, ele não conhece tudo sobre ela, ele ainda não tem uma vivência maior com Deus, ele ainda está engatinhando na fé, então ainda é como um menino, mas ele precisa crescer, ele precisa chegar à maturidade. Não é normal ser uma eterna criança, não é normal ser infantil a vida inteira. A maturidade é uma parte normal do processo de crescimento de cada um de nós. E nesse processo de crescimento, a gente vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo. Cada vez mais à altura de Cristo, como diz Paulo aqui. Então, o que é a santificação? É esse aperfeiçoamento que me torna mais parecido com Jesus, que me salvou. Que eu já conheço, porque me converti. Quem se converteu ou foi convertido, conhece Jesus. Foi tocado pelo Espírito Santo. Sabe quem Jesus é, mas ainda não consegue ser muito parecido com ele. Porque ainda está um pouco parecido com os mortos. Mas à medida que vai crescendo e amadurecendo, vai se tornando mais parecido com quem, irmãos? Com Jesus. Esse é o alvo. Santificação não é me tornar um destaque de alguma maneira. Santificação é me fazer cada vez mais parecido com Jesus, mais parecido com Ele que me salvou. Vamos voltar a Colossenses, ainda no capítulo 3, alguns versículos anteriores aos que lemos. A partir do versículo 5, diz assim, olha o que Paulo fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ainda há um resquício dessa natureza terrena dentro daquele que se converteu, dentro daquele que foi regenerado. Essa natureza terrena que me liga à terra quer me impedir de me ligar a Deus. Então Paulo diz: agora o teu trabalho é fazer morrer essa natureza terrena. E o que ele diz ser essa natureza terrena? 2 pontos: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele diz: olha, estas coisas são as razões pelas quais o mundo é condenado. Os incrédulos são condenados por essas coisas. Então, se os incrédulos são condenados por essas coisas, você que é salvo não pode se conformar em ter essas coisas na sua vida. Concorda? É incoerente? O incrédulo é condenado por causa disso. E você que é salvo não pode ter essas coisas assim. Então você precisa fazer com que essas coisas morram na sua vida. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivias nela. Ele lembra, no outro tempo, no tempo de morte, você vivia nessas coisas. Essas coisas faziam parte da sua vida. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Aquelas coisas que ele disse e mais as coisas que ele vai dizer agora: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes de quem? Do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Veja o que Paulo coloca: é como tirar uma roupa e vestir outra. É uma transformação em todos os sentidos da nossa vida. É como tirar algumas coisas e acrescentar outras à nossa vida, num processo posterior à salvação, à conversão. E que só é possível para aquele que é convertido. O não convertido não consegue se livrar dessas coisas, nunca, jamais. Ele vai tentar a vida inteira através da força de vontade e não vai conseguir, porque força de vontade não é igual a Espírito Santo. Amém, irmãos? Então isso só para quem é realmente convertido. Mas, por outro lado, quem é convertido precisa iniciar esse processo. Precisa se colocar à disposição
do início desse processo. Como Paulo diz, despojai-vos destas coisas. Tirem estas coisas, tire esse homem antigo da sua vida e agora se vista de um homem novo. Coloque coisas novas na sua vida, é o que ele está aqui falando para mim. Então, retire a roupa do mundo e se vista com a roupa de Cristo. Para quê? Para ficar cada vez mais parecido com Cristo. Para chegar cada vez mais perto da estatura de Cristo. É para isso que ele está aqui nos falando desse processo na minha vida, na sua vida, que não é de um dia para o outro, mas que precisa ser encarado com seriedade e com responsabilidade, que precisa ser encarado como algo que tem que acontecer na nossa vida, não pode ser opcional. Nós precisamos desejar isso, chegar a essa estatura, vestir essa roupa de Cristo, né? E, por outro lado, tirar também todas essas outras que nos atrapalham, como ele está dizendo. E o que nos atrapalha, ele colocou bem claro aqui, irmãos: impureza, prostituição, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena, todas essas coisas que faziam parte da nossa vida lá no passado, mas que agora não podem retornar na nossa nova vida do presente. Isso quer dizer, tire essa roupa velha, coloque esta roupa nova, que se parece cada vez mais com Cristo, que cresce cada vez mais até a estatura de Cristo, até que a gente possa dizer como Paulo. Veja o que ele diz em Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, Paulo chegou a um ponto de maturidade que ele pôde dizer assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo chegou à maturidade de dizer: agora não vivo mais eu, é Cristo que está vivendo em mim. É Ele que está tomando as decisões por mim, é Ele que está agindo em mim, é Ele que está me direcionando, é Ele, porque eu estou chegando à estatura de Cristo. Irmãos, esse é o alvo para a nossa vida. Amém? Qual o alvo para o cristão? Será que é ganhar uma bênção? Será que é ficar rico? Sei lá. Qual é o alvo de Deus para nós? Para que a gente se converteu ou para que a gente foi convertido por Deus? Para caminharmos aqui, não é? Para chegarmos a esse alvo, para atingirmos esta estatura, para que a gente realmente comece a tirar a roupa velha e colocar a roupa nova, e nos revestindo de Cristo. E tudo que é bom, irmãos, está em Cristo. Amém? Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto. Então, tudo que é bom está nele. Se eu quero coisas boas para a minha vida, eu preciso me espelhar nele. E trazer para a minha vida essa roupagem que vem dele. Não tente desenvolver as suas habilidades e os seus talentos. Porque se alguma coisa boa você tem, foi ele que te deu, entende? O mundo tenta, de alguma forma, exaltar o homem pelas suas qualidades, pelos seus predicados, pelos seus talentos. Na doutrina cristã, o homem não vale nada, irmãos. O homem estava morto. Agora que ele reviveu, é que ele pode vestir a roupa de Cristo para então apresentar algum valor à sua vida. Não é o valor intrínseco de cada um de nós, mas é o valor recebido, imputado, até a justiça. A Bíblia diz que não temos justiça própria, mas a justiça que nos foi imputada por Deus. Então é dele que virão as virtudes que nós precisamos agora apresentar na nossa vida. E aí chegamos ao texto que nós lemos aqui no início. Eu vou voltar a ele. Colossenses 3, a partir do verso 12. Ele começa a mostrar do que eu e você temos que nos vestir, ou nos revestir de Cristo. Mas de que características de Cristo que precisam habitar em nossa vida? Veja o que ele fala no verso 12. Revesti-vos, começa Paulo, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade.
Do que Paulo está falando aqui? Do caráter de Cristo. Todos esses predicados fazem parte do caráter de Deus. Ao contrário de todos aqueles outros que ele disse que a gente tem que se despojar, agora ele está dizendo que eu preciso me vestir. Eu tiro aquela roupa velha, cheia de problema, e agora trago essa nova roupa. E essa nova roupa, na minha condição de eleito, de amado, de santo, é afeto, de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. Isso agora tem que revestir a minha vida, ou seja, vestir de novo com estas virtudes que trazem para a minha vida pedaços, vamos dizer assim, das virtudes de Cristo. Porque se você olhar bem, Cristo foi isso tudo aqui. Amém? Cristo apresentou na vida dele todas essas coisas: misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. Qual o alvo, irmão? Que a gente se vista dessas coisas. Não é normal que você, depois de tanto tempo de casa, vamos dizer assim, né? Tantos quilômetros de igreja, tantos quilômetros de vida cristã, ainda não tenha se vestido de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Essa roupa tem que ser usada por nós. Amém, irmãos? Isso é se revestir de Cristo. Trazer para a sua vida esses princípios de Cristo. O que mais? Ele diz no verso 13. Olha só, voltando lá ao texto, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu preciso me vestir do exemplo de Cristo. Viu o que Paulo disse aqui? Qual o exemplo que Cristo me deu? Ele me perdoou. Paulo diz, então, assim como ele te perdoou, agora você perdoa também. Por que que eu tenho que perdoar? Porque eu fui perdoado. Eu não quero me parecer com Cristo. Você quer se parecer com Cristo? Você quer chegar à altura dele? Ou tu quer se parecer com o capiroto? Com quem você quer se parecer? Me diga. Se é com Cristo, o exemplo dele é esse. Ele deu o exemplo perdoando uma pessoa que não merecia ser perdoada. Quem? Eu. Ele deu esse exemplo perdoando uma pessoa que não valia nada. Quem? Eu. E agora? Caso alguém tenha motivo de queixa, veja bem, tem motivo. Não é aquele perdão que a gente dá porque só não gostou da cara da pessoa, não. Ela fez mal mesmo para a gente. Ela nos deu um motivo de queixa, de muita queixa. Ela trouxe um prejuízo enorme para a gente. Mas ele está dizendo, é nesse caso que você tem que perdoar igual Cristo perdoou. Do jeito que ele fez, você tem que fazer. Você não quer ficar parecido com ele? Você não quer botar a roupa dele? Você não quer se revestir dele? Antes, lá no mundão, você era vingativo, você era cruel, você falava mal dos outros, tudo se fazia. Agora não. Agora a tua roupa é nova. Agora você vai botar esta roupa e você vai andar como Cristo andou e fazer o que Cristo fazia e se vestir com o seu exemplo. Inclusive porque perdão é garantia de comunhão. Amém? Rimou. Né? Perdão é garantia de comunhão. Só há comunhão na igreja, em qualquer lugar, se houver perdão. E a gente precisa de comunhão. Não é? A gente precisa de proximidade. Isso só vai ser possível se houver perdão. E foi exatamente isso que Jesus fez. Colossenses 2,13, veja agora. Colossenses 2,13. E a vós outros que estáveis como? Mortos. O que nos fazia mortos? As nossas transgressões e a incircuncisão da nossa carne. Ele nos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Ele tinha motivos de sobra para não perdoar, porque a gente dava motivos de sobra para não sermos perdoados. Ele tinha motivo de queixa contra nós, mas perdoou todos os nossos pecados. E agora, Paulo está dizendo, se vista dele. Se você tem motivo de queixa contra alguém, perdoe, assim como Cristo perdoou.
E se não tem motivo? Aí não tem nem porque não está perdoando. Aí é sem vergonha mesmo, né? Tendo motivo para perdoar, sem motivo, então, aí que é para perdoar mesmo. Amém? Se você quer ser parecido com Cristo. Versículo 14. Ele diz, acima de tudo isso, porém, esteja o quê? O amor. E o amor é o quê? O vínculo da perfeição. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Ele manda que o amor esteja acima dessas coisas, acima do mal que o outro te fez, acima do motivo de queixa que você tem contra ele. A gente, às vezes, gosta de dar os nossos motivos, né? Por que você odeia aquela pessoa? Aí você traz aquele motivo, né? Desfila aquele motivo, e se alguém parar para te ouvir, coitado, né? E vai te ouvir umas 2 horas você falando os motivos que você tem para não gostar daquela pessoa, para odiar ela, para não perdoar ela e tal, e vai desfilar aquele rosário de motivos. Só que a Bíblia diz que é o amor, o vínculo, o que une, o que aproxima e o que aperfeiçoa. E sabe do que a Bíblia chama o amor? Leia comigo Romanos 13, 10. Romanos 13, 10. Olha a seriedade disso aqui. Romanos 13, 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? O amor. Romanos 13, 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ah, mas o próximo me deu motivo para eu praticar o mal contra ele. Se alguém tem motivo de queixa, tem que fazer o quê? Perdoar. O amor não pratica o mal contra o próximo. E o cumprimento da lei é o quê? O amor. Quando Paulo diz isso, aí a coisa fica feia, né, irmãos? Porque o amor é o cumprimento da lei. A lei é a vontade de Deus, a lei é a ordem de Deus, a lei é o mandamento de Deus. Mas Paulo está dizendo, o amor se torna o cumprimento disso aí. Jesus disse isso também, irmãos, que se resume ao amor. Não é? Então, não adianta guardar um monte de preceitos se o principal você não guarda, que é amar. E quem ama, perdoa. Amém? Então, eu preciso me revestir da lei de Deus, que é o amor. O amor que produz a unidade, o vínculo da perfeição, a cola que nos liga. Ao contrário da raiva que nos separa, não é? Do preconceito que nos afasta, o amor nos aproxima. Revestir-se de Cristo é se vestir disso. Fazer com que isto, que é característica dele, porque a Bíblia diz Deus é amor, se torne a minha característica no meu relacionamento com cada um de vocês. É isso que Deus está requerendo de nós, por isso eu disse a palavra para cristãos. Voltando ao texto, versículo 15, ele diz, seja a paz de Cristo o juiz, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Sede agradecidos. Eu preciso me vestir da sua paz. Seja a paz de Cristo. Jesus deixou a paz para a gente? Todo mundo conhece o versículo, eu repito aqui várias vezes, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu preciso agora me vestir dela. Você é cristão mesmo? É? Mas você transmite paz? Ou você transmite nervosismo para quem está contigo? Você transmite paz para as pessoas? A gente só dá o que tem, né, irmãos? A gente só dá o que tem. Uma pessoa que não tem paz, ela não pode transmitir paz. Como é que ela vai transmitir o que ela não tem? Já pensou nisso? Como é que você vai passar para o outro aquilo que você não tem? Então, você precisa se revestir da paz. A paz é o juiz do coração. Seja esta paz a sua vestimenta, que vai estar trazendo para você a aparência de Cristo. Você consegue imaginar Cristo como uma pessoa nervosa? Você consegue imaginar Cristo como uma pessoa inquieta, briguenta, criador de caso? Não, você não consegue. Mas você vê na Bíblia Jesus, por exemplo, com azorrague de cordas, derrubando as mesas dos vendilhões do templo. Você consegue ver isso na Bíblia, está lá.
Mas não é essa a imagem que você tem de Jesus. Você tem Jesus é uma pessoa, uma imagem de paz. Não é? Qual é a imagem nossa, irmãos? Isso é se parecer com Cristo. É se revestir dele. Isso é parte desse processo que precisa acontecer na nossa vida. Se você era uma pessoa briguenta, você era isso lá no mundo, lá na treva, lá na macumba, sei lá de onde você veio, lá do cemitério. Mas agora, você não está mais lá. Amém? Você agora é nova vida. Literalmente, né? Está aqui na igreja Nova Vida. Mas agora, tua vida é diferente. Agora é a paz que você veste. Entende? Agora é a paz que te cerca por todos os lados, como a Bíblia diz para nós. E eu preciso viver essa paz que Ele me deixou. Essa paz tem que estar comigo. Essa paz tem que dirigir a minha vida, os meus passos, os meus atos, os meus relacionamentos. Eu preciso ser um semeador de paz. Também é outra coisa, que a gente só semeia o que tem. O semeador lança semente. De onde ele tira a semente? É dele, ele levou as sementes. Você não semeia com a semente dos outros. Você semeia com as tuas sementes. E você tem semeado paz? Tem um ditado no mundo aí que diz que quem semeia ventos, colhe tempestade, né? De repente você está colhendo tempestade, por quê? Não é porque você semeou paz. Duvido, né? Você semeou paz e colheu tempestade. Não. Normalmente porque você semeou vento, né? Você semeou já contenda e tal. Aí o resultado é o que você está colhendo agora. Mas o que a Bíblia está dizendo é para você botar a roupa da paz. Para você se revestir de Cristo, e Cristo é paz, irmãos. Não é? Então a nossa postura tem que ser de paz e não de guerra. Efésios 2,14. Eu quero ler contigo mais uma vez. Efésios capítulo 2, versículo número 14. Está escrito: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. A Bíblia está falando da inimizade que havia entre nós e Deus, por causa do nosso pecado. Mas Ele nos reconciliou. Então Ele se tornou a nossa paz. A Bíblia diz, por meio de Cristo tendes paz com Deus. Ele é a paz que trouxe de volta o nosso relacionamento com Deus. Então, a nossa vida agora tem que ser vida de paz, irmãos. Paz é algo básico que tem que fazer parte da vida da gente. Que não pode ser uma vida de conflitos, de brigas, né? Tem gente assim. Tem gente assim? Eu estou exagerando. Tem gente assim? Você conhece? Está do teu lado não, né? Não olha, disfarça. Disfarça agora. Mas tem gente assim, que implica, que toda hora tira a paz, está tudo calmo, vem, cria um tumulto, uma quizumba. Não tem gente assim, irmãos? E a gente não pode ser essa gente. A gente tem que ser diferente. Não é, irmãos? Volta lá no texto e lê o 16 comigo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Agora ele diz, habite ricamente em você a palavra de Cristo. Quer dizer, se vista da palavra de Cristo. Que ela habite em você, que ela não seja apenas ouvida quando você vem no culto, mas que ela habite em você durante a sua vida, para as decisões que você tem que tomar, para as posturas que você tem que ter fora da igreja, que a palavra esteja habitando em você, para que ela seja o norte da tua vida. Entende? É disso que ele está falando, que ela habite ricamente e que então com ela você possa instruir e aconselhar uns aos outros, mutuamente. Por quê? Numa igreja, somos todos de Cristo, todos convertidos, esperamos, né? E aí estamos todos no mesmo processo de crescimento, de revestimento. Então temos todos a mesma condição de nos aconselhar mutuamente, porque ouvimos todos a mesma palavra, temos todos a mesma palavra. E ela precisa estar vestida em nós. Ela então nos capacita a esse aconselhamento mútuo.
Essa palavra dentro de mim é que faz com que eu possa mutuamente, junto contigo, nos aconselhar, nos exortar, como está escrito, nos instruir, não é? É o que ele está aqui propondo. E isso, então, gerando um louvor a Deus. No final do versículo, ele diz, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais e gratidão no vosso coração. A palavra tem que estar vestida em mim e em você. Palavra, como diz o Salmo, a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para não pecar contra ti. Ela tem que estar dentro de nós, para reger a nossa vida, os nossos conflitos, os problemas, toda e qualquer situação, ela precisa estar dentro de nós. E Jesus ainda trouxe um agravante para essa palavra. Porque ele disse assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, guardareis a minha palavra. Há uma evidência de que eu dou valor a Cristo é que a palavra dele, ela tem relevância na minha vida. O que ele diz é importante para a minha vida. O que ele diz muda as minhas ações. Isso é uma evidência de amor. Não é fazer o que eu quero, mas fazer o que ele quer. E as ovelhas, o Senhor também disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É uma evidência também de que nós somos suas ovelhas. E para terminar, vamos ao verso 17, em que Paulo diz, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olha como ele diz, devemos nós viver, nos revestindo agora do seu nome. Tudo o que fizermos, ele diz, qualquer campo de ação da sua vida, seja em palavra, seja em comportamento, faça em nome de Jesus. Ou seja, coloque o nome de Jesus em tudo que você fizer. Equivale a dizer, se vista com o nome de Jesus. Agora, isso é um problema. Concorda para mim que isso é um problema? É igual você botar o nome de Jesus no seu carro. Já botou o adesivo lá? Cristo é vida. Tem aquele que está famoso há algum tempo, né? Botava assim. Qual é o outro adesivo que o pessoal põe no carro? Deus é fiel. Né? Foi Deus que me deu. Aliás, eu li outro dia um artigo desse Foi Deus que me deu, engraçado, irmão. Que dizia assim, todo carro que diz Foi Deus que me deu está enguiçado na rua. O trânsito está piorando por causa disso. E Deus já disse, não fui eu que dei. Veja só, a gente coloca isso lá, não coloca? Eu estou usando o nome de Deus. E a Bíblia diz que a gente não deve usar o nome de Deus em vão. Se eu estou vestido do nome de Deus, isso traz uma responsabilidade enorme para a gente. Traz ou não traz? Lá no seu trabalho, sabe que você é crente? Olha o problema. É um problema. Você está levando o nome de Jesus. Mesmo que você não ponha na testa, mesmo que você não ponha no carro, mesmo que você não ponha na sua mesa, as pessoas sabem. Então, elas estão te olhando e você está vestido com essa roupa chamada Jesus. Quando você põe no carro lá, foi Deus que me deu, Deus é fiel, você dá uma fechada no outro, abre o vidro, xinga. E aí? Como é que fica? Como é que fica isso? É o nome de quem que está em jogo? É o nome de quem que você está vestindo? Mas é esse nome que a gente tem que vestir. Só que botar essa roupa é uma responsabilidade enorme, irmãos. É melhor andar pelado. Se não é para honrar essa roupa, é melhor não usar. Entende? Talvez seja menos vergonhoso andar pelado do que botar a roupa de Cristo e desonrar essa roupa. Então, a responsabilidade a que Deus está nos chamando, tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. Aí eu tenho que pensar assim, será que dá? Será que tudo que a gente faz dá para fazer em nome de Jesus? Ou às vezes a gente faz umas coisas impublicáveis e que o nome de Jesus não tem nada a ver com elas. Mas o que a Bíblia está dizendo é que tudo que a gente fizer tinha que ter o nome de Jesus envolvido nisso.
Será que dá para pensar nisso? O que você vai fazer amanhã, no seu trabalho, na sua vida, onde você for? Dá para usar o nome de Jesus em tudo que você fizer? Quando você estiver conversando com uma pessoa, um cliente, uma pessoa, dá para usar o nome de Jesus? Quando você estiver com algum tipo de comportamento no lugar onde você está, dá para associar o nome de Jesus ao que você está fazendo, a maneira como você está falando, o tipo de atitude que você está tendo? Porque a Bíblia está dizendo, tudo que você fizer, faça em nome de Jesus, seja em palavras, seja em ações, tudo que você fizer, como cristão, o nome de Jesus está envolvido naquilo que você está fazendo. Então isso significa compromisso. O cristão tem um compromisso. Com quem, irmãos? É com Deus, é com Jesus, é com o nome de Cristo. Cristão já é complicado, porque cristão vem de Cristo, pertence a Cristo, é de Cristo. Então isso traz um compromisso para a gente. Um compromisso que precisa ser encarado e faz parte desse processo de revestimento, de santificação, que é o progresso que Deus quer na nossa vida, para que a gente chegue à altura, à estatura de Cristo, como disse o texto que nós lemos aqui. Então, eu e você, a gente precisa se revestir de Cristo a cada dia, para nos tornar mais parecidos com Ele e cada vez menos parecido com aquilo que a gente era antes de conhecê-lo. Amém? Guarda a palavra do Senhor e viva por ela, em nome de Jesus. Amém.